que é uma informação relevante? Informação relevante é aquela fundamental para a tomada de decisão. Se eu tenho algum evento econômico ocorreu na empresa que tem relevância, que interfere na tomada de decisão de qualquer um dos stakeholders ou dos usuários, é uma informação relevante, precisa estar lá. Se eu tenho uma determinada informação que obviamente existiu, mas ela não é relevante não interfere na tomada de decisão, ela não é relevante. Se não é relevante, não tem que estar lá. Então é o seguinte, se a minha empresa não tem ativo biológico, eu não preciso explicar como é que se avalia ativo biológico e que eu não tenho ativo biológico, eu simplesmente silencio. Às vezes o silêncio é importante, o silêncio não, mas dizer que não teve nada é importante, por exemplo, o impairment. Ou melhor, uma nota explicativa que eu achei muito interessante, do custo atribuído ainda, lá em 2010, do Jimmy DeCoste. Uma empresa de logística, com vários bens dentro do ativo imobilizado, não tinha Jimmy DeCoste. Pensou, bom, então ela não precisaria dizer nada? Não, precisa, porque é uma informação relevante o motivo dela não ter. E aí ela explicou, eu tenho uma reserva de reavaliação feita há pouco tempo, e boa parte da minha frota tem menos de 2 anos. Ok, então é isso mesmo, não tem que fazer custo atribuído aqui. Ah? Agora dizer, eu sou uma empresa de, prestadora de serviço de advocacia, eu não tenho ativo biológico. Isso não é, a menos que eu considere a minha equipe, já que são pessoas com ativos biológicos, e não é o caso. Né? Não é um sistema de escravidão aqui. Né? Eles estão no meu ativo como intangível, não como imobilizado. Então, é o seguinte, somente aquelas informações que interferem na tomada de decisão é que devem ser divulgadas. Se uma determinada informação não interfere na tomada de decisão, ela não será divulgada. Eu fui conselheiro fiscal de companhia aberta, e teve uma discussão muito interessante que a gente participou, porque a auditoria queria que colocasse uma determinada questão tributária, e a administração achou que não deveria colocar essa informação. E qual foi o argumento da administração? Bom, o argumento da auditoria a gente sabe. É provável que vai perder? A Receita Federal está questionando? Então provisão. E qual foi a informação, qual foi a justificativa da administração que convenceu os 4 conselheiros fiscais? Eram 4, né? Porque não interessa por quê, mas eram 4. Eles disseram o seguinte, olha, essa informação, ela não é relevante para a tomada de decisão. Por quê? Porque o valor não é tão, não vai fazer a ação subir ou descer. Quer dizer, pelo contrário, se eu der essa informação, e eu não vou dar ela absolutamente tudo o que acontece, porque senão também já estou mostrando para a Receita Federal, se eu sugerir simplesmente esse fato, a minha ação pode cair, porque pode gerar uma desconfiança. E se eu publicar, eu não tenho nenhum ganho além disso. Então vejam, era mais relevante não criar uma situação constrangedora, vamos dizer assim, no mercado, do que divulgar isso. E aí, a administração junto com o Conselho Fiscal, nós conseguimos convencer a auditoria de que não precisaria ter isso. Estava na ata do Conselho Fiscal, foi levado para a reunião do Conselho de Administração, né, até para dizer, olha, nós discutimos, não é que estamos escondendo, nós sabemos dessa situação, discutimos e chegamos a essa conclusão, mas eu não preciso dar publicidade a essa informação. Isso foi uma avaliação do que é relevante. E é isso que tem que ir. E quem define o que é relevante ou não é subjetivo? É subjetivo. Mas quem define o que é relevante ou não é a administração da empresa. O IFRS todo é construído no julgamento da administração. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aqui é uma questão formal, mas importante, declaração de conformidade. A entidade deve declarar que todas as informações relevantes, e somente as relevantes, estão sendo divulgadas. Que a entidade tem que informar que todas as informações relevantes estão sendo prestadas, isso é meio claro.
Mas a questão formal aqui foi, e que só as relevantes estão sendo informadas. Porque se tiver coisa que não é relevante lá, então não coloque. Eu acho que o próximo é... Bom, a redação tem que ser livre de jargões técnicos, a não ser que não tenha outra forma, e há uma sugestão de glossário. Isso é mais técnica. Exigências de divulgação. Aqui é um ponto importante. Não existe checklist, seja na lei, seja nas normas do CPC. Aquilo que está previsto lá, tanto na lei, artigo 176, parágrafo 5º, se eu não me engano, da Lei 6404, que fala das notas explicativas, e as 3.000 páginas do full IFRS ou do full CPC, o que tem de indicação ali sobre informação não é checklist. Não é ponha isso em quadradinhos e diga essa eu prestei. Não é isso. Tanto a lei como as normas do CPC têm que ser lidas com uma premissa, que é a premissa da relevância. Desde que seja relevante, informe isso. Desde que seja relevante, informe isso. É assim que tem que ser lido. E é assim que a CVM vai ler. A CVM fazia parte disso aqui. Desde que seja relevante, aí sim, quais são as informações que precisa ter. Ou, o seguinte, desde que seja relevante, tem que prestar a informação, ainda que o CPC não diga nada. Ah, não tem checklist para essa questão, então eu não divulgo nada. Claro que divulga, se for relevante tem que divulgar aquelas informações que forem importantes. Aqueles itens que forem importantes para dar a informação. Só com isso, nós já teríamos uma demonstração, as notas explicativas mais precisas e mais úteis. Porque um dos argumentos também que se usou foi, agora se fala muita coisa, e se a administração quiser esconder coisas lá no meio, né, ninguém vai perceber. Ou como alguns analistas também já falaram, putz, mas eu tenho que ler isso tudo. Não só analista, eu já vi conselheiro fiscal falando isso. Pô, eu faço parte de 3 conselhos, eu tenho que ler esse monte de demonstração. Bom, primeiro aceitou ser conselheiro, então azar do seu, né? E eu já vi presidente de empresa falando isso. Pô, chega lá, em fevereiro, vem aquele calhamaço desse tamanho, eu tenho tanta coisa para decidir, começo de ano, metas e tal, RH, e a questão, sei lá, tributária, e vem aquilo, eu vou ter que ler tudo aquilo. Vai. Só que tem que ser precisa e útil. Né? Com base nisso, tem algumas orientações mais específicas. Por exemplo, e aí, aquela parte é uma parte mais conceitual, de relevância, e agora aqui questões mais práticas. Ordem das notas explicativas. Essa foi uma ideia que eu achei muito interessante. Por exemplo, a nota de instrumentos financeiros, ela tem ficado lá para trás. Né? Então, a empresa precisa divulgar aquelas pelo menos três faixas de risco, porque é tudo com base em estimativa, divulga aquelas 3 faixas de risco. Ah, se os juros for de X, se for tanto, se for tanto. Só que isso vai estar em tabelas lá no final. Até chegar lá, o usuário já cansou. Né? Para algumas empresas pode não ser tão importante. Por exemplo, para a Perdigão não era tão importante essa nota. Para a Sadia era fundamental essa nota. Então surgiu a ideia e a orientação indica que isso é possível, não diz que é assim que tem que ser feito, porque a orientação não obriga a nada, simplesmente a questão da relevância. Mas diz que pode ser feito o quê? A ordem das notas explicativas não precisa necessariamente ser aquela ordem geográfica. Caixa, quer dizer, disponibilidades, clientes, estoque, não precisa ser nessa ordem.
Aliás, até sugere que seja por ordem de relevância. Então, a nota 1 não, porque a nota 1 normalmente é o contexto operacional, blá blá blá. Nota 2, que está em vias de ser extinta, já vou comentar. Mas a primeira nota de conteúdo seria a mais relevante. E assim, né, toda a questão das notas explicativas. Teve uma pessoa desse grupo que até sugeriu o seguinte: grupo das notas, tinha um título, grupo das notas explicativas relevantes. Aí vinha, ó, ou críticas. Grupo das notas relevantes, mas não críticas. Aí vinha. E o terceiro, grupo das notas não relevantes. Se você quiser ler, você lê. Se você não quiser, também não precisa. Claro que não relevantes não poderia constar ali, porque não estaria escrito. Mas a ideia era essa. Aí começa toda a discussão, né? Bom, mas e como é que eu vou analisar duas empresas? Porque vai estar as notas diferentes. Reclamação de analistas e de acadêmicos. Ué, a primeira análise que você vai fazer é se aquela nota número 1, vamos dizer assim, é a mais relevante mesmo. Ah, mas eu tenho duas empresas no mesmo ramo, cada um tem uma ordem. Claro, cada administração vê um risco diferente no que está fazendo. Essa eu acho que talvez não pegue. Está lá a sugestão, mas eu não sei, talvez não pegue, até por uma pressão do próprio mercado, né? Porque a hora do analista fazer a planilha Excel dele é mais fácil, vai pondo um do lado do outro, né? Não precisa ficar cruzando as coisas. O segundo ponto, esse eu acho bastante importante. Divulgação das políticas contábeis. Esse dá para começar agora. É que eu não sei se alguém de vocês já começou a preparar as demonstrações financeiras de 2014, mas esse é o primeiro ponto que dá para fazer. Eu sou um defensor dessa sugestão da orientação. Acabem com a nota 2. O que é a nota 2, normalmente? Ou a 2 ou a 3. Políticas contábeis. Aí vem lá. Para o caixa, vem lá algumas linhas. Para clientes, para aplicação financeira, para cliente, para estoque, para... pronto. Precisa criar mais letras no alfabeto para conseguir pôr tudo ali. Né? Porque aí é nota 2A, 2B, 2C, 2, né? Aí começa A, B, ou A1, A2, A3, e aí vai da criatividade de cada um. E aí eu vou lá na conta disponibilidades, na nota de disponibilidade, está lá de novo. Vou lá na nota do ativo imobilizado, está lá de novo a referência. Eu vi, essa caso do impairment que eu vi, estava na nota 2. Na hora do ativo imobilizado tinha lá textos e textos sobre impairment. O ativo imobilizado, 2 linhas. Não, então, sugestão da própria orientação. Não precisa disso. Não precisa. Política contábil coloca cada um dos itens. Está falando de disponibilidade? Coloca ali. Está falando de clientes? Tem AVP de clientes? Tem o ajuste a valor presente de clientes? Não precisa ir lá explicar que o clientes foi ajustado por AVP. Quando falar de clientes, diga, está ajustado por AVP, diga o prazo e diga a taxa, porque também não adianta nada falar está ajustado por AVP. Como eu já vi várias demonstrações também. Ou fizemos uma análise, não temos ativos, não temos clientes, né, ou instrumentos financeiros relacionados a clientes de longo prazo, não temos, e os de curto prazo não têm efeito relevante de acordo com a lei. Portanto, não há ajuste a valor presente. Foram 2 linhas. E a informação está precisa e está útil. O analista pode chegar e falar assim, não, peraí, no seu ramo, se você deu 120 dias, apesar de ser curto prazo, é importante sim. Ainda mais agora que está subindo, dólar está subindo, isso pode ter um impacto, ou há previsão de subir o dólar. Aí o analista pode falar, não, isso aqui tem alguma coisa, eu vou fazer então a minha conta. Ok, mas pelo menos a administração disse, eu não estou vendo nenhum efeito relevante. Não precisa estar escrito na 2, 2C, 2D, e depois lá em clientes de novo. Imobilizado, idem.
A todos, né? Intangível. Outra coisa, em políticas contábeis, aquilo que é obrigatório fazer, não precisa dizer. Eu sou obrigado a fazer avaliação do impairment, do valor recuperável, todo ano. Então, coloca lá na nota 2F. A empresa realiza a avaliação a valor recuperável uma vez por ano. Não é isso que o usuário quer saber. O usuário quer saber, você fez, porque você tem que fazer uma vez por ano. Qual é a conclusão que você chegou? Que você tem que fazer uma vez por ano, está na lei. Já são mais 2, 3 linhas que não precisa. Vai lá. Eu estou analisando uma empresa. Para mim, o imobilizado é o mais importante daquela empresa. Eu posso ir direto na nota de imobilizado. Eu não preciso passar pela 2 para saber qual é a política de imobilizado e depois ir para a de imobilizado. Só de tirar a nota 2, eu acho que já são umas 3, 4 páginas. Se não mais. Esse eu sou um ferrenho defensor. Claro que tem que ser bem escrita a outra lá também, né? Eu não estou falando tire essa informação, não. É que essa informação não precisa estar duplicada. Então, se a lei obriga a determinada situação, não precisa estar escrito. Tem o Alfred Plugger, que foi presidente da Brasco, hoje é vice-presidente da Brasco, acho que é vice-presidente da Brasco, né? Que é o grande defensor das empresas abertas e tudo mais. Ele tem uma declaração muito interessante. Sempre que ele fala disso, eu não sei se alguém de vocês foi em eventos lá do CPC sobre essa orientação, e ele falou em todas. E ele fala assim, microfone, ele fica na frente, ele já levanta e já sai falando. E ele sempre fala o seguinte: a nota mais inútil que existe é a nota de imposto de renda que diz que a empresa aplica 34%. É verdade. Vejam, isso na nota 2. A hora que tem lá na nota 2, nota 2, sei lá, já está para lá do J, M, está por aí. A empresa apura o imposto de renda com base na líquida de 34%, sendo 25% de imposto de renda e 9% de contribuição social. Precisa falar isso? Não. Precisa dizer qual é o imposto? Precisa, porque o analista, ainda mais por conta do IFRS, eu posso ter analista estrangeiro. Ele não sabe e não precisa saber qual é a tributação no Brasil. Mas lá na nota de imposto de renda, na conciliação da alíquota efetiva, diz lá. A alíquota nominal é essa. E aí eu vou conciliar para dizer qual é a alíquota efetiva. Eu já vi excelentes notas sobre imposto de renda. Tinha praticamente um LALUR ali. Dava para identificar as adições, exclusões, o que era adição temporária, adição permanente, exclusão temporária, permanente. Você já pega os temporários, já faz a referência ao diferido. Precisa chegar nesse detalhe? Talvez não. Depende da relevância. Mas o que não precisa é ter lá na nota 2 dizendo que a alíquota é 34%. Então o que vai ter lá? Vai ter lá na nota 2, né, aquilo que for específico da empresa e que permear praticamente toda a demonstração financeira. O que às vezes está ligado à operação em si e que pode ser que esteja na nota 1. Sei lá, um estaleiro. Por conta da minha operação, as minhas meus contas a receber, meus contas a pagar são sempre de longo prazo, eu apuro por medição. Ok, então são regras gerais. Eu tenho contratos com o órgão público, tá? Coisas gerais. Não precisa entrar em detalhes ali. E não precisa falar coisas que a lei já obriga a fazer. Olha, eu tenho quase certeza, nenhum analista vai ficar chateado se ele não encontrar a alíquota do imposto de renda na nota 2. Desde que seja demonstrado qual é o efeito do imposto de renda, ok. Principalmente os de longo prazo, né? Seja ativo, seja passivo, tudo bem. Ok? Então, pode fazer isso? Pode fazer isso. Tá escrito, pode não, deve fazer isso.